Bem-vindos ao Raio X Sporting. O Sporting ficou hoje a conhecer o adversário dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Foram 2 sorteios com sortes bem distintas para o campeão nacional. Depois de um erro técnico que colocou a Juventus no caminho do Sporting, foi o Manchester City a cruzar-se no caminho dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Sporting joga esta terça-feira com o Penafiel e precisa de um empate para seguir uma vez mais para a Final Four da Taça da Liga. Rubén Amorim admitiu várias alterações no 11 inicial e catalogou o jogo de amanhã como perigoso para o vencedor da prova na temporada passada. Neste sábado, o campeão nacional bateu o Boa Vista por 2-0 no estádio José Alvalade, com golos de Paulo Sarabia e Nuno Santos. Foi a 9ª vitória consecutiva no campeonato. Os Leões mantêm-se no topo da classificação, com os mesmos pontos do Porto. Estamos a começar o Raio X Sporting, como sempre, com os convidados habituais: Miguel Braga, João Olivença, Manuel Fernandes e Pedro Azevedo. Cumprimento os 4, bem-vindos à Sporting TV. Segunda-feira à noite continuamos consigo aqui neste Raio X Sporting. Miguel, vamos começar pela atualidade. Naturalmente, eu pergunto se estás satisfeito com o mais recente adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Eu acho que os sportinguistas só podem estar satisfeitos de ver a nossa equipa nas melhores 16 equipas da Europa, e por isso fosse o Manchester City, fosse a Juventus, acho que o que interessa é estar, nós estamos, e em fevereiro logo se vê. Logo se vê. Manuel, acredita que o Sporting pode repetir a proeza de 2012, quando eliminou o City dos oitavos de final, mas da Liga Europa? Eu acredito sempre no Sporting, se bem que em 2012 era a Liga Europa, havia o treinador do City era o Mancini e hoje é o Guardiola, e o do Sporting era o Sapinto e hoje é o Rubén Amorim. Por isso eu acredito, até pelo treinador que temos e pelos jogadores que temos também. João, desafio-te a escolher um duelo, talvez o duelo mais interessante, que tenhas mais expectativa de ver neste Sporting City. Olha, gostava muito de ver o Pedro Gonçalves contra o Ruben Dias. Acho que pode ser um duelo muito interessante, com o Pedro Gonçalves a conseguir levar a melhor. De certeza que vai ser um dos mais interessantes, não mais interessante. Pedro, no que toca à arbitragem, nos jogos do Sporting, na semana passada tivemos um jogo com critério apertado e com muitos cartões. Neste fim de semana com o Boa Vista foi precisamente o contrário, um jogo com critério largo e com apenas um cartão mostrado. Continua de facto a faltar à arbitragem portuguesa um critério comum, um estilo comum que seja fácil de interpretar para os jogadores? Boa noite a todos aí no estúdio, boa noite a quem nos acompanha a partir de casa. Sim, de facto tivemos duas formas completamente diferentes de abordar o jogo. Obviamente o contexto dos jogos também era diferente. Pessoalmente prefiro uma gestão com um critério mais largo. Ajuda ao espetáculo, não condiciona tanto as equipas e os jogadores, mas é algo que as equipas também têm que preparar, portanto perceber o árbitro que vão ter no jogo e a sua forma de arbitrar e de fazer uma adequação apropriada. Vamos então à Liga dos Campeões e ao futuro do Sporting na competição. E vamos olhar para o resultado do segundo sorteio que aconteceu hoje em Nyon, na Suíça. O Sporting vai então defrontar o Manchester City, o Salzburgo, o Bayern de Munique, o Benfica, o Ajax, o Chelsea, o Lille, o Atlético de Madrid, o Manchester United, o Villarreal, a Juventus, o Inter de Milão, o Liverpool e o Paris Saint-Germain, o Real Madrid. Estes são então os jogos marcados para os oitavos de final desta competição. O Sporting ficou a saber que vai defrontar o campeão inglês. Vamos à reação do diretor desportivo, Hugo Viana. Será um jogo complicado, como seria para todas as equipas, independentemente do adversário que lhes calhou. O Manchester City não tem adjetivos para qualificar ainda mais esta equipa. Lidera a Premier League, fez uma fase de grupos espetacular, tem uma equipa, se não é a melhor,
está nas primeiras 2, 3 milhões a praticar o futebol na Europa, tem um excelente treinador, mas será um jogo extremamente competitivo, é assim que o vamos encarar. Neste momento provavelmente o favorito será o City, acredito eu e acredita toda a gente, mas iremos competir e logo no final é que se verá o resultado. Primeira mão a 15 de fevereiro no estádio José Alvalade, a segunda vai acontecer a 9 de março no Etihad Stadium em Manchester. Miguel, que possibilidades tem o Sporting neste oitavos de final da Liga dos Campeões de seguir em frente? Até o árbitro habitar tem todas, diria. Mas eu acho que nós, voltando um bocadinho aqui à pergunta inicial, acho que temos que primeiro, como sportinguistas, estarmos orgulhosos do Sporting estar nesta fase da competição, porque é sempre motivo de orgulho olharmos para as melhores 16 equipas da Europa e vermos lá o Sporting. Eu tenho um filho que tem 14 anos e ele não se lembrava sequer, porque a última vez que nós conseguimos isto foi com 13, e ele por isso não se lembrava, apesar de ser sportinguista desde que nasceu, não se lembrava destas andanças que o clube tem, e por isso acho que a primeira coisa que temos que fazer é sentirmos orgulhosos de termos alcançado esta fase da competição. Agora, calhou-nos o Manchester City, mas poderia, eu acho que também, sendo a Liga dos Campeões, nesta fase não há jogos fáceis, qualquer jogo seria um jogo difícil, e é de facto, como disse o Viana, vamos jogar contra o líder provavelmente da melhor liga do mundo. Vamos jogar contra um dos melhores treinadores do mundo, numa equipa recheada de grandes estrelas internacionais. Agora, eu acho que isso são tudo também motivos extra para nos motivar e com a certeza que quem tem a pressão de ganhar e quem tem essa obrigação, entre aspas, é o Manchester City, e que nós somos o underdog, e por isso acho que até lá ainda vamos ter muitos jogos, ainda vamos ter uma decisão da Taça da Liga, e por isso acho que até lá ainda se vai passar muita coisa, e nem podemos agora olhar, como eu vi algumas pessoas hoje a dizer que nos deveria ter calhado as Juventus, não estão a jogar bem. A grande verdade é que estamos em dezembro e não sabemos em fevereiro e em março qual é que será o pico das equipas. Mas o essencial é isso, é o orgulho de estarmos nesta fase da competição e de irmos encarar o próximo jogo, ou este jogo nesta competição, obviamente, com toda essa vontade e com a certeza que à nossa frente vai estar uma das melhores equipas do mundo. Já agora pedi também um comentário ao que se passou hoje, a repetição do sorteio. O Sporting inicialmente iria defrontar as Juventus, depois percebeu-se logo ali pela transmissão, não é, que havia que qualquer coisa não tinha corrido bem, porque saiu a bola do Manchester United depois do Villarreal, que são equipas do mesmo grupo. Eu acho que erros acontecem, nós somos humanos e a UEFA, pelos vistos, também tem humanos lá a trabalhar e acontecem os erros, e uma vez acontecendo o erro, o que não seria normal era a UEFA tomar uma decisão só daqui a 3 meses, para depois haver um recurso, andarmos a falar e de repente daqui a 6 meses íamos outra vez fazer o sorteio. Acho que se aperceberam do erro, foram claros a admitir esse erro e achas que se aperceberam na altura certa e que foi... Não é questão da altura certa, a partir do momento em que alguém se apercebe de um erro, não há alturas certas para uma pessoa se aperceber do erro, a não ser antes dele acontecer. Uma vez que ele já tinha acontecido, acho que o processo acabou por ser relativamente célere. Houve clubes também que se queixaram, não é? Há sempre clubes que se queixam nessas coisas, mas... Enfim, ninguém pode garantir que jogar contra o Clube A é melhor do que jogar contra o Clube B, etc, etc. Eu acredito que... Eu inclusivamente falei disso na Holanda com um holandês que era do Ajax, e ele dizia-me que no início do sorteio, por exemplo, que tinha encontrado uns alemães do Dortmund e que eles estavam muito convencidos que iam passar, que a dúvida dos alemães na altura era se passava o Sporting ou o Ajax. Feitas as contas, acabou por passar o Ajax e o Sporting, e o todo-poderoso Borussia Dortmund é que ficou para trás, e por isso acho que nós não podemos só por calhar a equipa A ou a equipa B. Os jogos não se ganham no papel, ganham-se no relvado e dentro do campo, e quando o árbitro apitar vão ser 11 homens contra 11 homens, e por isso acho que a esperança é a última a morrer, e que temos que ter a consciência que o Manchester City é uma equipa fortíssima, mas também temos que ter a consciência que nós somos o campeão de Portugal e que nos podemos bater com qualquer outra equipa. Obviamente eu espero que o consigamos fazer da melhor maneira e que seja um jogo perfeito para nós, e se isso acontecer o Sporting terá hipótese com certeza.
Manuel, o Sporting obviamente que se vai bater, não é, neste oitavos de final da Liga dos Campeões, mas de facto, objetivamente não se pode dizer que o sorteio, este segundo sorteio tenha sido simpático. O Manchester City era talvez uma das três equipas favoritas, é uma das três equipas favoritas a conquistar a competição. 4 equipas. Eu atribuo o favoritismo a 4 equipas, que é o Liverpool, o Manchester City, o Chelsea e o Bayern Munique. Acho que são as equipas que eu não gostava que calhasse o Sporting, mas o sorteio é sorteio e calhou. Agora, há uma coisa que tem acontecido ao Manchester City sempre tirando o último ano em que foi à final, mas cai sempre um pouco. O Manchester City no início da época é diabólico. A forma como o Guardiola põe a equipa a jogar, a dinâmica que impõe à equipa é uma coisa que eu neste momento tenho 70 anos e já há jogos que eu já não e há equipas que eu nunca deixo de ver. Porquê? Porque eu gosto de ver para já espetáculo e depois gosto de ver taticamente como é que os treinadores põem as suas equipas a jogar. E de facto eu vejo o Manchester City a jogar nesta fase inicial, aquilo parece uma máquina trituradora que massacra qualquer equipa, em termos de posse de bola. Agora, o Sporting também é uma equipa que gosta de ter posse. E por isso mesmo eu acho que o Sporting tem todas as condições. Se fizer um bom resultado aqui em casa, depois tudo pode acontecer, porque eu acho que agora com este problema de Natal, onde as equipas inglesas jogam jogos importantes do campeonato e estão 3 equipas ali, 3, 4 equipas ali muito juntas para tentar se afastar. Portanto, vão dar tudo neste campeonato e possivelmente pode haver uma quebra ali para fevereiro, pode haver uma quebra da equipa do City, mas em termos de jogo eles têm aquele modelo de jogo com uma dinâmica tal qual como a nossa equipa tem o nosso modelo e que também já demonstrou que vai ser interessante acompanhar esse quem elimina o Borussia Dortmund também tem que acreditar que pode num momento de inspiração coletiva e individual eliminar a grande equipa do Manchester City. Isso é que não podemos pôr de parte, que é de facto uma grande equipa e a minha opinião como treinador, acho que o Guardiola é um treinador também espetacular, é um treinador que dá gosto para quem gosta de futebol ver as equipas dele jogar e nem sempre ganha, porque ainda não conseguiu ser campeão europeu para o Manchester City. Mas consegue sempre implementar o seu cunho, não é? Mas o cunho dele está lá sempre. Está lá sempre nas suas equipas. Estávamos aqui a ver e penso que podemos também recuperar as capas de 2 diários desportivos nesse duelo com o único da história, esses 2 jogos em termos oficiais do Sporting com o Manchester City, na altura com os Leões comandados por Ricardo Sapinto a conseguirem eliminar a formação inglesa, João, e se fizermos aqui um comparativo entre estas 2 equipas, na altura tínhamos aqui o início de alguma forma do projeto do Manchester City com estes novos proprietários. Hoje temos um clube muito mais solidificado e que é de facto uma das grandes potências do futebol europeu. Não foi o único jogo. Nós jogamos eu joguei um particular com o Manchester City. A nível oficial. A nível oficial. Jogamos e foi um jogo, eu lembro desse jogo, um jogo a chover torrencialmente, onde só estavam 3.000 espectadores, era para estar o campo cheio, só estavam 3.000, e nós, a grande equipa do Ardilas, do Vila, que era uma grande equipa, e ganhamos 3-2. No tempo do Alisson, quando nós ganhamos tudo nesse ano. Para que foi um jogo particular. E mais recentemente o Sporting também voltou a defrontar o Manchester City também num particular. Foi. A nível oficial, João, é que há de facto estes 2 jogos que ficam para trás, uma vitória e uma derrota, mas a derrota com os 2 golos que o Sporting marcou em Manchester foi suficiente para o Sporting seguir para os quartos de final. Mas fazia-te aqui a pergunta em relação às diferenças entre aquele Manchester City e o de hoje. As principais diferenças residem na qualidade individual dos jogadores, mas principalmente na qualidade coletiva dos jogadores, não da equipa, porque tem um treinador que é um treinador, na minha ótica, dos melhores treinadores do mundo, põe as equipas a jogar. Na altura era Roberto Mancini, que também é um belíssimo treinador, mas não deixa de, para mim, Pep Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo e pela forma como coloca as equipas a jogar, com a forma de jogar com e sem bola. Portanto, eu acho que nós estamos
na presença de uma extraordinária equipa, mas lá está, na altura também não se esperava que o Sporting pudesse ganhar, o Sporting venceu com o primeiro jogo cá com um calcanhar de Xandão, o que é uma coisa que ninguém esperava que pudesse acontecer, e depois lá o Matias fez um gol extraordinário, o primeiro gol do Sporting é um gol fantástico. Portanto, eu acho que eu sigo aqui um bocadinho a ideia também do Miguel. Obviamente que é uma equipa muito difícil, obviamente que é uma equipa, um adversário que tem um orçamento de 1.000 milhões de euros, com jogadores pagos a peso de ouro, um investimento fantástico, um treinador extraordinário, portanto, os jogadores internacionais habituados a vencer títulos. Portanto, é tudo, o favoritismo está todo no lado desta equipa do City, mas o Sporting, que primeiro é campeão português. Segundo, nós temos que acreditar que é possível. Se nós não acreditarmos, mais ninguém pode acreditar. Os jogadores certamente acreditam. Em casa, fundamental o apoio dos adeptos para que eles estejam numa fase em que possam empurrar a equipa também para a frente nesse sentido. Portanto, estádio cheio é aquilo que se pretende. E depois é esperar que o Sporting consiga fazer o melhor resultado possível. E o melhor resultado possível pode acontecer, tal como aconteceu há uns anos atrás, uma vitória em casa e depois fora um resultado mais sofrível, mas será sempre agora. Mais importante que isto, e eu já disse hoje de manhã quando estava a ver o sorteio que foi anulado, quando estava a comentar o sorteio que foi anulado, é que o Sporting já fez um feito enorme que foi ultrapassar esta fase de grupos, já fez um feito enorme que é acabar em segundo lugar, fez um feito enorme que foi vencer o Borussia Dortmund. Portanto, eu acho que nós temos já que estar... cumpriu o seu papel, digamos Sim, assim. Ainda não cumpriu o seu papel na totalidade. Cumpriu parte do seu papel. Em termos de obrigação, não é? Ainda tem papel para cumprir. Em termos de obrigação. Não, ainda tem papel para cumprir. Não, na realidade o Sporting, obrigação, não era favorito, não tinha obrigação. A obrigação é algo que o Sporting, os jogadores e certamente a equipa e a estrutura quer impor para que o Sporting consiga passar o grupo por vários motivos, mas eu acho que já fizemos muito e acho que estou na esperança de podermos continuar a fazer mais. É de facto um Sporting que enfrenta um todo-poderoso Manchester City, 1.000 milhões, cerca de 1.000 milhões avaliado este plantel da formação inglesa, que é vice-campeão europeu, foi derrotada precisamente pelo Chelsea na temporada passada. Vamos, entretanto, avançar porque na Taça da Liga o Sporting amanhã tem também uma decisão importante. Os Leões jogam com o Penafiel, precisam apenas do empate para marcar pelo 5º ano consecutivo presença na Final Four, mas apesar disso, Ruben Amorim fala num jogo perigoso, porque são 2 resultados possíveis para o Sporting e é preciso dar o máximo para garantir presença na próxima fase. Um jogo perigoso, obviamente nós podemos contar com 2 resultados, mas somos o Sporting, temos que vencer, não sabemos jogar de outra forma. Uma equipa que vai estar motivada, que está a fazer um bom campeonato, um treinador jovem, com muito boas ideias. Vimos o Penafiel, não podemos passar assim tanta coisa aos jogadores, temos a nossa forma de jogar, teremos um dia para preparar esse jogo e agora é recuperar fisicamente e saber os pontos fortes do Penafiel e vamos estar preparados para o jogo. Então, o jogo de amanhã, Miguel, expectativas para este jogo? Concordas aqui com o Ruben Amorim? De facto, muitas vezes quando há aqui 2 resultados possíveis, os jogos tornam-se perigosos se as equipas não os encararem com a máxima seriedade. Sim, até porque o Sporting, em teoria, mais uma vez, no papel, tem a obrigação de vencer amanhã o Penafiel, mas é isso que cria essa carga extra e ainda para mais sabendo que o empate nos basta para então atingirmos essa marca, que acho que também é de realçar o 5º ano consecutivo, ou a possibilidade que temos de atingir a Final Four pelo 5º ano consecutivo. Mas exatamente por isso é que também acredito que nestes últimos dias o Ruben e a sua equipa técnica têm trabalhado nesse sentido de alertar os jogadores para a necessidade de manter os níveis de concentração e que é algo que também merece ser realçado, porque uma das teorias da conspiração da época passada, se bem nos lembramos, era que o Sporting só tinha conseguido fazer o campeonato que fez porque não tinha tido jogos europeus. Eu acho que a equipa tem dado uma grande resposta e tanto que acho que somos 100% vitoriosos na ressaca europeia, ou seja, a seguir a cada jogo europeu temos ganho para a Liga. E por isso acho que é mais uma prova de fogo a que esta equipa vai estar sujeita, com a certeza que o Penafiel vai jogar sem
tem a obrigação e vai jogar com esta vontade de fazer um brilharete frente ao campeão nacional. Estará Ruben Amorim e os jogadores para não permitirem que isso aconteça e que o Sporting garanta assim então a sua presença, a sua quinta presença consecutiva na Final Four. Fala-se muito da Taça da Liga, o Sporting sendo o detentor do título, encara aqui esta competição e esta fase com a máxima importância? Como encaramos as outras competições nacionais, são competições que o Sporting tem pretensão de vencer, mas para estarmos na Final Four precisamos de empatar ou vencer o Penafiel e acho que agora esse é o objetivo e só podemos pensar nesse objetivo antes de começar com outras contas. Daqui a pouco vamos olhar com detalhe para o Sporting Boa Vista. Aos 10 minutos há um lance de possível penalti sobre Mateus Reis, não assinalado por Nuno Almeida. Daqui a pouco Pedro Azevedo analisa este e outros lances do Sporting Boa Vista. Será a arbitragem deste Sporting Boa Vista. Começamos para já pelos golos. 2 golos marcados pelos Leões, é mais uma vitória, a 9ª consecutiva no Campeonato Nacional. O Sporting se mantém no topo do campeonato com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. Nesta 14ª jornada havia aqui o desafio então do Sporting manter este registro. Inaugurou o marcador aos 53 minutos. Pablo Sarabia, a um passe de Nuno Santos, marcou novamente no campeonato, 3ª jornada consecutiva a marcar pelo Internacional Espanhol. A assistência de Nuno Santos e a finalização de Sarabia. Mas o Sporting não se ficou por aqui. Numa jogada rápida, um lançamento longo, seria desta vez Sarabia a assistir Nuno Santos, os 2 jogadores a inverterem os papéis e a garantir então esta vitória do Sporting por 2-0. Ouvimos a análise de Ruben Amorim. Tivemos alguns problemas no início com uma bola em que o jogador Boa Vista isolado, penso que foi essa a grande oportunidade do Boa Vista e depois o Adam faz aquilo que faz semanalmente, que é segurar a equipa em momentos importantes, mas depois dominámos completamente o jogo, arranjámos muitas oportunidades, criámos espaço, tivemos uma movimentação e depois na primeira parte não conseguimos o golo, na segunda parte entrámos bem, marcámos 2 golos, podíamos ter marcado mais, mas como disse, uma equipa alegre que quer jogar, que se entendem bem, que tem essa vivacidade no jogo. Podíamos e devíamos ter feito mais golos, mas os jogadores estão de parabéns. Miguel, e pergunto se esta vitória, num jogo em que o Sporting se apresentou mais uma vez muito desfalcado, pelo menos de jogadores importantes, se é a demonstração da competência dos jogadores que jogaram e também da solidez do grupo de Ruben Amorim. Acho que é algo que já nos tem habituado esta equipa e eu até estava a ouvir a tua pergunta e a pensar se tínhamos jogado assim tão desfalcados, porque até tivemos a boa notícia do regresso do Coates e por isso acho que é uma das forças deste Sporting, é exatamente isso, é saírem várias peças ou saírem algumas peças de vez em quando e a equipa mantém o nível de competitividade e de agressividade muito alto e o que lhe permite fazer algumas coisas. Neste jogo também estava a ver as imagens e acho que há uma particularidade que merece destaque. Quem assiste o assistente é sempre o mesmo jogador neste caso, ou seja, é o Pedro Gonçalves que faz os passos primeiro para o Nuno Santos e depois para o Sarabia para darem o golo depois ao seu colega de equipa. Ele está nos 2 golos, o Pedro Gonçalves. E está na construção dessa desmarcação e acho que também merece ser realçado. Mas acho que exatamente por não estar o Paulinho, o Pedro Gonçalves ficar com outras instruções, o próprio Sarabia que jogou pela primeira vez naquela posição, numa posição onde joga habitualmente, ou pelo menos já jogou nesta época na seleção espanhola, dá-nos realmente outra força
e acho que o Sporting tem essa particularidade. Ou seja, se nós pensarmos que mais neste jogo, tal como já tinha sido no jogo europeu, que jogamos com muitos miúdos, estreámos a titular o Nazinho, que relembro, as pessoas têm apenas 18 anos. O Gonçalo Inácio, que nós todos já olhamos como jogador muito experiente, etc., é um jogador que tem 20 anos. E por isso todas estas particularidades e aquilo que o Sporting tem feito, independentemente de estar com o 11, que em teoria é o mais forte, acho que é o que dá alguma segurança e ânimo ao adepto leonino, porque isso nos faz acreditar também na equipa, perceber. Eu relembro que se nós fôssemos agora agarrar nas crónicas que foram escritas sobre o que é que ia provocar ao Sporting a ausência do João Palhinha, por exemplo, parecia que pronto, não íamos conseguir jogar a bola durante alguns meses e de facto as coisas são diferentes. Acho que independentemente do valor do valor individual de cada jogador, acho que esta equipa técnica tem a particularidade de conseguir pôr toda essa individualidade a trabalhar para o coletivo e por isso é o coletivo que acaba em todos os jogos por sobressair e esta vitória foi mais uma vitória inteiramente justa. Parecia a certa altura o Boa Vista entrou bem em campo, mas eu diria que a partir de mais ou menos a meia hora de jogo percebia-se que o jogo estava controlado pelo Sporting, era uma questão de tempo e de vontade e essa vontade continuou com os minutos a passarem e foi pelo menos para este adepto foi ótimo termos marcado os golos cedo na segunda parte e conseguirmos a tal margem de 2 golos, o que nos permitiu gerir o jogo de outra maneira e falhar alguns golos também que não são habituais. Mas o mais importante era conseguir os 3 pontos e isso, missão cumprida. Apenas uma derrota, Miguel, nos últimos 48 jogos. É um registro impressionante. Acredito que seja para a Liga. Sim. Porque no campeonato, porque na Liga dos Campeões perdemos, mas o registro é de facto impressionante, até fica porque é que perdemos uma vez em 48 jogos, mas a exigência já está nesse... Mas acho que isto é importante e é essa mentalidade ganhadora e vencedora e de querer mais e mais que tem que fazer parte do nosso dia-a-dia, porque faz certamente parte do nosso ADN e acho que temos de nos mentalizar que temos de ter esse grau de exigência jogo após jogo, domingo após domingo, porque ainda há muita competição pela frente, estamos a chegar ao final do ano, mas a época ainda faltam 5 meses e meio mais ou menos e por isso acho que temos que manter este nível de concentração e de trabalho para no final da época podermos fazer contas que nos orgulhem. Manuel, Sarabia foi o melhor jogador em campo para a Liga, para os adeptos também. Gostou da exibição do Internacional Espanhol, que marca pela 3ª jornada consecutiva? Na sexta disse aqui. Foi a sua aposta? Foi a minha aposta. Já não me lembrava, muito bem. Mas foi. O Sarabia é aquilo que eu disse. Na sexta dia vou dizer hoje novamente que o Sarabia ao princípio não estava identificado com os processos de jogos do treinador, teve alguma dificuldade, as pessoas que... Nós, sportinguistas, somos logo muito derrotistas, muito pessimistas. E não sabe-se ver logo a qualidade o técnica. mais importante ele tinha, não é? Que era a qualidade. A qualidade técnica que ele tem, que isso é uma coisa que salta logo a olhos vistos. Qualquer pessoa identifica logo... E trabalha muito, Manel. Ele trabalha muito durante o jogo todo, corre muito, pressiona muito. Mas ao princípio eu não sabia o posicionamento dele não era se calhar o melhor, estás a perceber? Agora, eu acho que Sarabia é um jogador fabuloso. Rubén Amorim já agora disse isso na flash, ele disse que o que faz mais a diferença para o rendimento de agora com o inicial é que ele agora já conhece os colegas, já sabe para onde é que eles se movimentam. É normal, são situações normais, mas Sarabia tem este golo, tem uma técnica, aquele corte não está ao alcance de todos. É evidente que foi para o pé esquerdo dele, mas aquela bola é extraordinária. Agora, ele joga, ele corre, como o Miguel disse muito bem, ele trabalha muito em termos defensivos já. Ele, neste momento, suporta os 90 minutos a um ritmo alucinante que não suportava na fase inicial, que é normal. Quando chegou, não conhecia os colegas, não conhecia o treinador e agora está totalmente identificado e eu penso que o Sporting não é Sarabia.
O Sporting tem soluções na frente hoje muito melhores do que tinha o ano passado, por exemplo, e foi campeão. E já que foi campeão, o Miguel há bocado referiu uma coisa e é verdade. O ano passado os cartilheiros lá das outras equipas diziam que o Sporting ao Natal, chegou ao Natal, teve sorte que não foi eliminado nas Champions, da Liga Europa, logo de entrada, depois foi eliminado da Taça, não teve jogos, e por isso é que agora estão a ficar preocupados com o Sporting. Foi mais um mito que caiu, não é? Logicamente, já não tem esse argumento para apresentar. Agora, eu acho que o Sporting, eu vi o jogo com o Boa Vista, vi ao vivo, e eu vendo ao vivo nós temos uma ideia, uma panorâmica diferente em termos táticos das equipas, e o que é um facto é que o Sporting, como o Ruben disse muito bem, o Boa Vista entrou forte, criou aquela oportunidade aos 6 minutos, Grande defesa do Adam. mas o Sporting depois não permitiu mais nenhuma oportunidade ao Boa Vista. E pelo contrário, o Sporting foi sempre dominador, o Boa Vista esteve sempre a ver o Sporting jogar e o Sporting criou várias situações de oportunidades de golo. Não finalizámos, mas criámos muito. E eu penso que com este ataque, o ataque com uma mobilidade que temos no ataque, vamos criar problemas a qualquer defesa. Não é por acaso que o Sporting ganhou 3-1 no Estádio da Luz de forma categórica. O Sporting impôs aqueles 3 avançados, fazem moça em qualquer equipa. A qualquer equipa, não tenho dúvidas nenhumas, e por isso eu acho que o Sporting neste momento está bem. Agora já não há competições europeias tão cedo, há uma Taça da Liga que não é fácil, não vai ser fácil com o Penafiel. O Penafiel, eu já treinei aquela equipa ali no campo, tem argumentos muito, eles lutam muito pela posse da bola, é uma equipa complicada, e depois vem a Taça de Portugal também com o Casa Pia, que eu estive a ver hoje o Casa Pia a jogar, que é uma equipa complicada, e o Ruben sabe disso, que os jogos não se ganham só porque vamos jogar com equipas de menor dimensão, é preciso jogar bem para os ganhar. Vamos então à arbitragem deste Sporting Boa Vista. E eu começo aqui, Pedro Azevedo, por um lance aos 10 minutos, lance possível penalti a favor do Sporting, e o Sufa sobre Mateus Reis. Deveria ter sido marcado pontapé de penalti? Diz que sim, Pedro. Sim, portanto há um pontapé de canto a favor do Sporting. No momento em que é feito o cruzamento, Mateus Reis vai tentar cabecear a bola, e nesse momento o Sufa apoia o braço esquerdo na zona do pescoço, costas de Mateus Reis, tendo claramente impacto na movimentação de Mateus Reis, impede-o de jogar a bola. Portanto, fica aqui um pontapé de penalti por assinalar aos 10 minutos. Aos 43 minutos, golo invalidado a Pedro Porro. Pedro. Sim, aqui uma decisão correta por parte da equipa de arbitragem. Mateus Reis lança Mateus Nunes, que depois assiste com um passo atrasado o Porro, que acaba por fazer golo. Portanto, pela explicação, o Mateus Reis faz um passo atrasado para Porro, logo aí não pode haver fora de jogo. Este é o momento crítico, digamos, do lance, o momento em que Mateus Reis faz o passe para Mateus Nunes, aí sim estava fora de jogo, e portanto, após a análise do VAR, foi anulado o golo corretamente. Vamos agora aos 2 golos do Sporting que motivaram a análise também por parte do vídeo-árbitro. Aos 53 minutos, é bem validado o golo de Sarabia? Sim, portanto, neste lance é um passe de Pedro Gonçalves, como o Miguel referiu há pouco, para Nuno Santos, que assiste Sarabia, quer no primeiro momento, quer no segundo. Os jogadores estão em posição regular, portanto, lance bem validado pelo árbitro assistente, e a decisão essa confirmada pelo VAR. E aos 59, no gol de Nuno Santos, Pablo Sarabia e também o número 11 posteriormente estão em jogo? Sim, portanto, no primeiro momento passa Pedro Gonçalves para Sarabia. O Sarabia ainda se encontrava no meio campo defensivo, portanto logo aí invalida qualquer situação de possível fora de jogo. O segundo momento, esse sim é mais complicado, e estamos aqui a ver
um fora de jogo de 1 centímetro. O árbitro assistente neste lance não conseguiu acompanhar, fez o que está estabelecido, em caso de dúvida deixar prosseguir o lance, foi o que fez, e o VAR acabou por validar o golo. Segundo as linhas de VAR, Nuno Santos encontrava-se 1 centímetro atrás da linha, portanto em posição regular. E aos 69 minutos, um lance de possível penalti de Mateus Reis sobre Ntep, do Boa Vista. Qual é que é a tua análise? Sim, portanto, o lance de ataque conduzido por Ntep encontra a oposição de Mateus Reis, que inclusivamente se encolhe para tentar evitar ao máximo o contacto com o avançado do Boa Vista. Não sei se propositadamente ou não, Ntep acaba por arrastar a perna, creio que a perna direita, e provocar o contacto com Mateus Reis. Portanto, aqui creio que Nuno Almeida acaba por tomar uma boa decisão. Não vejo motivo para assinalar a infração. Qual é que é então a nota de Nuno Almeida, Pedro? Portanto, o Nuno Almeida teve uma arbitragem muito competente, com um critério largo, quer em termos técnicos, quer em termos disciplinares. Acaba por pecar pelo lance que discutimos logo aos 10 minutos, em que fica um pontapé de penalti por assinalar sobre Mateus Reis. Ainda assim, uma arbitragem na globalidade positiva, não tem influência no resultado final, portanto nota 3. Nota 3 para Nuno Almeida. Vamos agora à avaliação da parte tática deste Sporting Boa Vista. Novamente com o João Olivença. João, o que é que nos traz hoje? Olha, trago-te 3 situações que o Sporting fez neste jogo, 3 situações que levaram ao golo. A primeira situação é precisamente esta. Há sempre uma atração de 2 jogadores. Uma atração sem bola, neste caso de um dos jogadores que puxa para dentro, para que depois Pedro Porro apareça no corredor solto para colocar depois a bola aqui em Nuno Santos. Portanto, aqui a primeira situação é mesmo esta. A atração com bola e acompanhamento de um jogador acaba por enganar de alguma forma o lateral, que não sabe quem é que há de marcar, está ali equidistante, e gera-se este espaço que habitualmente o Sporting costuma aproveitar muito bem, que aqui não deu golo, mais uma grande saída do guarda-redes. O Sporting fez isto algumas vezes, esta foi a primeira deste lado, mas o Sporting tentou este tipo de situações. Porquê? Porque a equipa do Boa Vista estava a fechar muitas vezes o corredor central, muito fechada, não permitindo que Sarabia ou Pedro Gonçalves recebesse a bola, os jogadores que ocupam principalmente esse mesmo corredor, esse mesmo espaço no corredor central. Então teve que, por muitas vezes na primeira parte e algumas na segunda, explorar os corredores laterais. E ao explorar, fez muito bem este comportamento de atração sem bola. Atrai o jogador para dentro e depois permite que o lateral, neste caso Porro, apareça por fora. E depois a combinação com o Nuno Santos, geralmente Nuno Santos ou Sarabia ou Pedro Gonçalves aparecem naquela zona de finalização. A segunda imagem é precisamente a mesma situação, mas do lado contrário, em que há exatamente o mesmo comportamento por parte dos jogadores do Sporting e acaba por enganar de alguma forma os jogadores aqui do Boa Vista. Vemos ali Flávio Nazinho, vemos Nuno Santos. Desta vez, em vez de ser Sarabia e Porro, foi aqui o Nuno Santos e o Nazinho. Atrai o jogador, veja-se ali, há um movimento de atração e Flávio Nazinho fica completamente isolado. Mais uma vez aqui o guarda-redes entendeu, percebeu qual é que iria ser a intenção do Sporting. Numa situação normal, o Sporting consegue ficar na cara dos guarda-redes, ou quando o passe é mais recuado do que este. Nesta bola foi colocada muito mais à frente, o Sporting consegue criar alguma situação de passe para golo. Esta situação o Sporting tentou fazer e mais uma vez nós vemos aqui 2 jogadores no corredor contrário a fazer a atração. Vemos aqui a primeira situação. Flávio Nazinho imediatamente começa a aproximar-se do corredor. Nuno Santos vai fazer a atração do central e confundir o lateral também. Vamos ver aqui este movimento. Acaba por libertar completamente o Flávio Nazinho. E do outro lado, o extremo contrário já sabe que está prestes para receber a bola, tal como Nuno Santos recebeu na primeira situação, também recebeu na segunda situação. E para culminar as imagens, a terceira imagem do terceiro golo, a terceira imagem que é o golo, porque é também uma jogada semelhante. Desta vez é Pedro Gonçalves que assume uma posição interior para poder receber a bola e é Pablo Sarabia que vai ocupar essa posição no corredor.
bola por dentro, acaba por atrair, os jogadores não acompanham novamente e Pablo Sarabia avança com a bola neste momento. Exatamente. Neste momento a bola entra mais dentro do que é habitual do que das duas últimas situações, ou da última situação, e por esta situação acaba por enganar. Uma atração sem bola novamente aqui do Pedro Gonçalves, que atrai os jogadores para a sua posição, e depois Pablo Sarabia percebe que a bola vai cair no corredor, como é hábito no Sporting, e Nuno Santos acompanha no corredor contrário, e é o Nuno Santos que faz o golo. Portanto, o Sporting tentou fazer estas jogadas, fê-las mais vezes, as duas que eu mostrei para mostrar de alguma forma que o Sporting na primeira parte teve várias situações de golo, mas os remates não foram devidamente enquadrados, foram cerca de 10 remates, creio que na primeira parte, 9, 10 remates na primeira parte, 3 enquadrados à baliza, mas o Sporting criou algumas situações, muito por mérito do guarda-redes e muito por mérito também da sua capacidade coletiva de aparecer em zonas de finalização. Portanto, este jogo, ao que parece, não foi um jogo fácil, e este tipo de situações o Sporting foi obrigado a explorar porque o corredor central estava muito sobrepovoado por parte dos jogadores do Boa Vista e assim Sarabia, Pedro Gonçalves, Nuno Santos ocuparam muito essa zona central, mas mais Nuno Santos. E aqui só para terminar, cada vez que Nuno Santos joga no Sporting, ocupa muito o corredor lateral, estica muito no corredor esquerdo. Uma das mais-valias de ter Mateus Reis a jogar é que Mateus Reis funciona como um segundo lateral na subida de Flávio Nazinho. E isto veio desbloquear muitas das situações nos corredores, coisa que o Sporting, como eu mostrei, teve alguma facilidade em explorar. Muito bem, vamos avançar, Miguel, vamos aqui regressar aos temas e se calhar ainda antes de passarmos para as duas renovações de contrato que são muito importantes, pedir-te apenas um comentário também em relação à vitória do Sporting no derby, até porque não tivemos programa entretanto. Foi aqui uma vitória que do ponto de vista simbólico até tem uma grande importância para os adeptos, para todo o universo do Sporting. Como é que tu em particular viste esse triunfo no Estádio da Luz? É melhor não dizer, mas eu acho primeiro, enfim, uma vitória, por muito clichê que seja, são apenas 3 pontos. Obviamente, sendo o Benfica o nosso maior rival, eu acredito que para os nossos sócios e adeptos foi uma vitória especial, saborosa, ainda para mais porque foi uma exibição de 5 estrelas em casa do rival e muito merecido. Ou seja, eu tive o privilégio de ver o jogo ao vivo e cruzei-me com alguns ilustres benfiquistas que elogiaram muito o Sporting, dizendo que nós de facto tínhamos demonstrado em campo que temos uma equipa, e acho que isso acabou por ser o principal elogio, mas apesar de todos os elogios e apesar de toda essa vitória que foi ótima e altamente justa, a vitória só vale os 3 pontos e tal como eu tinha dito antes do jogo, não era por ganharmos, empatarmos ou perder esse jogo que alguma coisa iria ficar decidida, como não ficou. Acho que também nota, e acho que há uma nota especial nesse dia para os adeptos do Sporting que se deslocaram ao Estádio da Luz, porque eu estava lá, repito mais uma vez, e deu um gozo incrível estar naquele estádio a ouvir da forma como ouvi, a gritar-se pelo Sporting e a apoiar a nossa equipa desde o início do jogo até muito depois do apito final, porque essa festa continua a ser feita nas bancadas, e acho que é sempre de elogiar quando vemos essa demonstração de festa e de viver o desporto dessa maneira. Mas foram 3 pontos e ainda bem que ficaram do nosso lado. Vamos, entretanto, aqui então às duas renovações de contrato desta semana que passou, que são muito importantes, para além da qualidade dos 2 jogadores, obviamente, isso é indiscutível. Eu assumo aqui talvez 2 tipos de importância diferentes, porque no caso de João Palhinha estamos a falar de um jogador que está altamente valorizado e que é muito cobiçado no mercado europeu. No caso de Luís Neto, é um jogador também muito importante do ponto de vista até da liderança do balneário. Começando por João Palhinha, eu pergunto se estrategicamente, nesta altura crucial da temporada, acaba aqui por ser também uma jogada de mestre, digamos assim, da estrutura de futebol do Sporting, anunciar esta renovação de João Palhinha, um jogador tão importante. Eu primeiro acho que o Palhinha e o Neto têm mais em comum do que aquilo que estavas a dizer, a começar que se fazem parte do lote de capitães do Sporting, faltando aqui só o Sebastião Coates. Relativamente ao João Palhinha, acho que o clube conseguiu um dos objetivos, que no fundo era dar mais um ano de contrato ao jogador, e o jogador também conseguiu um dos seus objetivos, que era ter um reajustamento salarial importante, e acho que as duas partes ficaram contentes. Agora,
isto tudo faz parte de um processo que começou há 3 anos e eu acho que é isso também que nos temos que relembrar e que se olharmos para quem hoje está na equipa do Sporting e nos lembrarmos que há 3 anos já tinham sido identificados, na altura, uns jovens miúdos que ainda não tinham barba e que dizíamos que iriam chegar à equipa principal. Um deles já está até a jogar em Paris com o Messi, com o Neymar, etc. E outros continuam na equipa e por isso acho que isto... Estamos a assistir aos passos delineados que existiam na cabeça da estrutura do futebol para o clube e, ou seja, agora que temos a equipa estabilizada, também estamos a garantir que a base dessa equipa está garantida e por isso diria que sim, que este é o caminho a percorrer e que era importante, obviamente, para o jogador sentir essa segurança, sentir que o clube o quer e também é bom para o clube sentir que um atleta internacional do valor que tem o João Palhinha também está interessado em renovar e em continuar connosco. Acho que, como disse, as duas partes ficaram contentes e isso é sempre o mais importante. No caso de Luís Neto, para além da parte desportiva, como dizíamos, há aqui esse ponto em comum, de facto, com o João Palhinha, fazem parte do lado de capitães, e Luís Neto, na tal liderança e gestão do balneário, também é um jogador muito ouvido, não é? Muito respeitado. Rubén Amorim também já falou várias vezes sobre isso. É um exemplo de entrega e de profissionalismo, Luís Neto, e é também por isso que o Sporting avança aqui para esta renovação de contrato por mais um ano. Sim, o Luís é um profissional exemplar e com provas dadas lá fora. Nós tendemos a esquecermos que o Neto tem uma carreira feita em mais do que um país, ganhou títulos lá fora e tem sido um profissionalismo incrível desde o primeiro dia que chegou ao Sporting e diria que até um bocado mais. Além da parte profissional, que obviamente é muito importante, há uma parte emocional que muitas vezes não vem cá para fora, mas que vemos pequenos gestos e pequenas coisas que também não me interessa agora estar aqui a revelar quais são, mas que se vê isso no dia-a-dia e percebe-se que está ali não só um grande jogador, mas também um grande homem e acho que mais uma vez provou-se que o Neto ainda tem muito para dar ao futebol. Acho que esta renovação também quer dizer isso mesmo, que ele ainda tem mais para dar ao futebol. Acho que a resposta que o Neto deu, inclusivamente nos últimos jogos, quando entrou, foi uma resposta de líder e por isso ainda bem que o clube e os jogadores chegaram a acordo e que vamos ter garantido pelo menos mais um ano. Vamos à Liga dos Campeões e ao último jogo que fechou a fase de grupos. O Sporting já tinha a qualificação garantida, não ganhou o jogo, não ganhou Miguel os milhões desse jogo, mas talvez tenha ganho outras coisas. O que é que o clube ganhou com a aposta de Rubén Amorim em toda a juventude nessa partida? Sabemos já que foi o 11 mais jovem de sempre do Sporting na Liga dos Campeões. Dário Essugo, o jogador mais jovem de sempre também do Sporting na Liga dos Campeões. Tornando o Gonçalo que tinha... Minutos antes, exatamente no mesmo jogo, foi incrível. Conseguido isso minutos antes. O que é que o clube ganhou com este jogo que não ganhou do ponto de vista desportivo? Mais uma vez ganhou a equipa e ganhou o plantel, no sentido em que mais uma vez olhamos para o Sporting e muitas pessoas, e lembro-me que no início da época até estávamos aqui a defender que o plantel do Sporting não era tão curto como o diziam, etc., porque uma das críticas que fazia era dizer que o Sporting tinha 11, 12, 13 jogadores e que a partir dali a qualidade crescia um bocadinho. E não acredito que seja assim. Acho que o que ficou provado na Holanda é que temos de facto uma equipa com muito potencial, além de termos nomes de pesos pesados como o Neto, estávamos aqui a falar, o Coates, o Adam, o próprio Sarabia, etc. Temos, de facto, uma juventude e uma irreverência que eu acho que tem que, mais uma vez, nos orgulhar como sportinguistas, até começar que, se não estou em erro, foram utilizados 8 jogadores com menos de 23 anos contra o todo-poderoso Ajax e fizemos uma exibição muito convincente. E eu relembro que, não com especial prazer, que o primeiro jogo do Ajax foi um jogo muito complicado, com um resultado muito desnivelado e nós agora mudaram os papéis, ou seja, fomos jogar a casa do Ajax, descemos consideravelmente a média de idades, emprestámos muita juventude à equipa, mas além dessa parte da juventude, que eu acho que era uma das coisas positivas, acho que há mais duas que temos que falar. E uma delas é
a aprendizagem, se quisermos pôr assim, da nossa equipa técnica relativamente a um modelo de jogo que de facto não nos tínhamos encaixado muito bem nesses primeiros 90 minutos em Alvalade. Desta vez o jogo foi diferente nesse sentido e sentiu-se pelo menos ali na Arena de Amsterdão que as coisas poderiam ser diferentes, e tanto que o jogo fica marcado por umas falhas individuais, chamemos-lhe assim, e que sem essas falhas individuais muito possivelmente o resultado tinha sido outro. O outro ponto interessante que eu acho que devemos realçar é, numa equipa que também era criticada por fazer poucos golos, acabamos por fazer o nosso recorde de golos na Liga dos Campeões, pelo menos nesta fase de grupos, e acho que é mais um ponto de realçar, e num grupo que aparentemente não era fácil, porque além do campeão holandês tínhamos o Borussia Dortmund com todas as suas estrelas, e o campeão turco, o Sporting acabou por passar com alguma tranquilidade, permitindo inclusivamente ao treinador fazer estas estreias todas e ver a resposta especialmente que iam dar os jogadores dentro de campo, ou seja, vermos os 17 anos de Gonçalo Esteves na Arena de Amsterdão, acho que dá muito ânimo aos sportinguistas pensar que temos ali alguém do futuro, vermos o Nazinho a jogar e a jogar o jogo a seguir logo como titular também nos faz pensar, voltarmos a ver o Dário Essugo com a equipa principal, ele depois de ter feito a estreia no ano passado e a quebrar mais um recorde, acho que foram todos bons sinais, a estreia até do João Virgínio, enfim, vimos ali vários sinais que de facto eu acho que devem dar algum ânimo aos sportinguistas, e agora esperar que venha aí o Manchester City. Manuel, gostou de ver esta juventude toda em Amsterdão? Eu gostei de ver esta juventude e gostei de ver a juventude que jogou antes da juventude que jogou à noite. Essa juventude... Também já lá íamos, mas sim, pode comentar. Essa juventude deu uma alegria muito grande a todos nós, que estávamos lá presentes a ver o jogo, e de facto os miúdos estavam a perder 2-0 ao intervalo, mas dentro do campo sentia-se que eles queriam dar a volta à situação. E não se pense que o Ajax era uma equipa qualquer. O Ajax é uma grande equipa, acho que é das melhores equipas desta Youth League. E eles, na segunda parte, de forma categórica, deram a volta ao jogo. Ontem também assisti e comentei o jogo da equipa B, em que uma equipa com 9 jogadores, na primeira parte com 2 expulsos, superou uma equipa mais experiente, melhor classificada e com uma vontade extraordinária. Eu vi esse jogo com muita atenção, e de facto a organização com 9 jogadores foi excelente, e com 9 jogadores marcámos 2 golos, é uma coisa que não é normal. Portanto, aqui tanto o Rubén Amorim como nós sportinguistas podemos estar descansados que ainda há mais para o Rubén mais tarde, há mais fornada para mais tarde pô-las em prática, e portanto eu acho que o Sporting e no Ajax foi aquilo que se viu, o Nazinho, se analisarmos o que o Nuno Mendes fez há 2 anos quando se estreou, o Nazinho está ali muito perto, um bocadinho diferente, mas está ali muito perto, com a vontade que ele joga, com a tranquilidade que ele joga, ainda um bocadinho mais envergonhado a atacar do que Nuno Mendes, mas de facto temos miúdos que nos dá garantias para o futuro, e aquilo que Frederico Varandas e Hugo Viana e Rubén Amorim estão a fazer em termos de aquisições é ir buscar 1 ou 2 cirúrgicas e apostar nestes jovens, que eles merecem oportunidades. E por falar então nestes jovens, Miguel, de facto foi aqui uma campanha histórica para o Sub-19, pela primeira vez nos oitavos de final da UEFA Youth League, e ouvimos no final desse dia, também em Amsterdão, Rubén Amorim pedir desculpa, quase em tom de brincadeira, aos treinadores das equipas B, de Sub-23 e de Júniores, porque se está sempre a retirar os jogadores, não é? Mas são desculpas, as desculpas costuma dizer-se que se evitam, não é? Que não se pedem, mas neste caso não é bem assim, é o contrário. Quanto mais jogadores de Rubén Amorim tirar, mais os treinadores agradecem. Eu relembro que o modelo que estamos a implantar na Academia é um modelo centrado no jogador, e por isso é normal este elevador que acontece de competição consoante também o potencial de cada jogador e o momento de cada jogador. E por isso estas equipas, as do Sporting pelo menos, são feitas com jogadores bastante mais novos do que aqueles
do que a idade que eles poderiam ter, ou seja, e o que permite um bocadinho isto. Os júniores jogam no sub-23, os sub-23 jogam na B, os da B jogam na A, ou seja, e haver esta rotatividade. Mas o que é mais importante, e é isso que devemos realçar, é o clube trabalhar como um todo e se perceber que mais importante do que alguns troféus, se quisermos, nesses escalões, é prepararmos os jogadores para a dificuldade e para as dificuldades de se imporem no futebol profissional ao mais alto nível e na equipa principal do Sporting. Porque claro que todas estas vitórias fazem parte do nosso dia-a-dia e a da Youth League, ainda para mais, foi a primeira vez que o conseguimos fazer, ou seja, não queremos menosprezar de todo aquilo que a equipa fez, mas acho que devemos ter sempre dentro de nós que a prioridade é de facto a equipa principal e é o crescimento de cada um daqueles jogadores até atingirem o patamar da equipa principal. Vai ser isso que nos vai dar a garantia de conseguirmos construir ano após ano, tal como o Presidente disse, termos mais ou menos um terço do plantel feito com prata da casa, feito com jogadores da academia e depois termos vários outros que podemos ir buscar em necessidades pontuais e depois, enfim, quem se afirmar melhor que consiga ir para a equipa principal, mas acho que essa parte é o mais importante, é prepararmos os jogadores para quando forem chamados à equipa principal eles estarem devidamente preparados, mentalizados e darem tudo em campo. Prémios Trombo foram conhecidos os premiados deste ano, de 2021. Mais uma vez, devido à pandemia da Covid-19, não se vai realizar o habitual jantar de entrega destes prémios, que vão ser entregues de forma individual. Vamos ter também aqui um programa na Sporting TV que vai abrilhantar ainda mais esta noite e este dia que é sempre especial para o universo Sporting. Que comentário é que te merece a edição deste ano? Temos vários premiados, por exemplo, o Presidente Frederico Varandas para Dirigente do Ano, Ruben Amorim, Treinador. São muitos prémios. Temos, por exemplo, aqui a particularidade de Dolores Aveiro, que acaba aqui por receber o prémio Dedicação. É uma novidade, digamos assim, que também chama a atenção. Então, começando pela importância dos prémios Trombo, quem sou eu para falar da importância dos prémios Trombo? Acho que dentro do universo sportinguista todos damos valor a este grupo e aos prémios que eles dão e à importância que eles têm para cada um dos nossos atletas, que são sempre importantes. Mas, além disso, também, de repente, fazem estes prémios de dedicação e deram, neste caso, à nossa Dona Dolores, que quem acompanha o Sporting de perto neste último ano tem visto que se alguém merece este prémio de dedicação é com certeza a Dona Dolores. É um fenómeno sempre no estádio José Alvalade, não é? Mas não só por ser a mãe do Ronaldo, obviamente, mas enfim, pelo apoio incansável que deu à equipa, seja através de vídeos, seja através da própria presença dela na academia, que lembro que chegou a ir lá há uns meses, que foi nossa convidada no podcast e é uma senhora extraordinária, é um ser humano incrível e naquele dia, eu conto aqui, acho, não me lembro se já contei ou não, mas quando a Dona Dolores foi à academia, o Aurélio Pereira também regressou à academia nesse dia e depois de estar ali à mesa com os dois e ver os dois visivelmente emocionados e felizes de estarem ali a reencontrar-se no coração através da academia do Sporting foi de facto importante e acho que ela mais do que ninguém merece, porque cada vez que vai ao estádio, enfim, vemos as bancadas a vibrarem com a Dona Dolores e a Dona Dolores a vibrar com as bancadas e acho que tem sido uma dedicação incrível e é um prémio consensual. É consensual. Este prémio a Dolores Aveiro. Vamos terminar, Miguel, com as modalidades e terminamos aqui com uma polémica no basquetebol. Neste fim de semana o Futebol Clube do Porto voltou a não marcar presença numa partida por boicote a uma equipa de arbitragem frente ao Oliveirense. Isto é algo que, enfim, o Futebol Clube do Porto já tinha assumido no final da temporada passada, mas como é que o Sporting olha para esta posição dos azuis e brancos? Tivemos, entretanto, aqui a notícia de que a Federação que se vai reunir amanhã com o Futebol Clube do Porto. Como é que o Sporting olha para tudo isto? Indo direto ao assunto, vamos dizer primeiro que a Federação obviamente deve aplicar as leis e os regulamentos e por isso faz lindamente em não ceder a esta chantagem.
Ameaçar boicotes no desporto no século XXI parece uma coisa de terceiro mundo e uma coisa totalmente datada. Isto parece aquelas coisas dos anos 70 e dos anos 80 que nós havíamos falar, mas que acho que é completamente desfasada da realidade nos dias que correm, ainda para mais uma instituição centenária como o Futebol Clube do Porto. Acho que não deveria ter esta postura arruaceira e de chantagem perante árbitros que independentemente se o árbitro A, B ou C tomou a decisão mais correta ou não, são seres humanos, toda a gente erra, não podemos é ter clubes a fazerem chantagem. Vamos imaginar, se isto agora, enfim, se a Federação, vamos imaginar só, a Federação de Basquete voltava atrás, começava a não nomear os árbitros para o jogo do Futebol Clube do Porto e agora imaginemos isto multiplicado em todas as modalidades, inclusivamente no futebol. Vamos imaginar e o descalabro que seria para a verdade esportiva, e não haveria competição, porque acho que por muito que custe, e às vezes obviamente custa, e temos aqui muitas vezes o Pedro Azevedo com quem falamos sobre essas dificuldades das equipas de arbitragem. Havendo duas equipas em competição e havendo uma terceira que vai muitas vezes tomar decisões que eu acho que me podem beneficiar ou não, é normal no momento que existam estas irritações, etc. O manter-se essa irritação ao ponto de se pedir um boicote a árbitros que ainda para mais não foram sorteados, foram árbitros nomeados. Porquê é que foram aqueles árbitros nomeados para aquele jogo do título? Porque são considerados pelos seus pares como os melhores em Portugal, ou pelo menos do lote os melhores árbitros em Portugal. E por isso não podemos ter nenhum clube a fazer este tipo de boicotes e a ameaçar um boicote. Acho que a modalidade não merece isso, acho que os árbitros não merecem isso, acho que o desporto não merece isso, até acho que o Futebol Clube do Porto não merecia isso e espero bem que voltem atrás e espero bem que a Federação Portuguesa de Basquetebol não volte atrás e se mantenha intransigente em nome do desporto. E que as consequências previstas neste tipo de situações se verifiquem. Sim, claro, se existem regulamentos, eles sejam cumpridos. Muito bem, muito obrigado, Miguel, pela tua presença neste Raio-X Sporting. Agradeço também aqui ao João e ao Manuel Fernandes e ao Pedro Azevedo por terem estado connosco uma vez mais na segunda-feira à noite aqui na Sporting TV.